Programa Jair Carvalho Esporte, se inscreva, tá bombando, tá legal. Aqui é um programa dedicado à China Azul. Falamos das outras equipes, naturalmente, com todo respeito e carinho. Mas o carro-chefe desse programa é a China Azul, é o cabuloso, é o gigante das Minas Gerais. E o Cruzeiro 5-0, Christian meteu 2, Caio Jorge, Romero, Wanderson. Né? O Cruzeiro pegou um adversário naturalmente muito mais fraco, mas um clube, ele respeita, um time respeita o outro mais fraco, é goleando. Né? É goleando que ele respeita. Então, na verdade, o Cruzeiro começou a colocar seus jogadores titulares em campo, né? A estratégia do Tite e de todos os outros treinadores. Está todo mundo entrando com garotos, né, no campeonato estadual. E à medida que os jogos vão acontecendo, né, aí quando o cara tem clássico semana que vem, o Atlético também vai fazer a mesma coisa, vai botar amanhã alguns titulares, né, e vai dosando, porque a gente sabe que o Brasileirão vai começar dia 28, né, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro. E, é lógico, a Copa Libertadores da América, o Cabuloso está lá. Rosa Campos, parabéns, Jair, seu canal é maravilhoso. Eu não perco uma live. Obrigado, Rosa. Obrigado pelo carinho. Um abraço para você. Né? Cabuloso 5-0. Placar que tem que fazer. Quando você é muito superior ao adversário, você tem que mostrar a sua superioridade metendo gol. Né? Edivar Gonzaga, cabuloso goleado. Mas é o que eu disse. Eu só analiso uma equipe num começo de temporada depois que ela encara adversários do seu tamanho, pelo menos 5, 6, 7, 8 jogos. Aí dá para você, né, analisar e avaliar o que vai ser aquele ano. A gente sabe que o Cruzeiro vem muito forte. O Cruzeiro, ano passado, foi uma das melhores equipes do país. Não ganhou o Brasileirão porque eles tomaram 15 pontos. Não chegou à final da Copa do Brasil porque o Memphis Demão, e eu nunca vou deixar de falar isso, o gol do Memphis Demão. Né? Então, na realidade, a gente sabe que o Cruzeiro vem forte. Trouxe o Gerson, que é, para mim, um dos grandes jogadores de meio campo do país, né? E tomara que dê muito certo, tomara que o Cruzeiro chegue forte, né? Para buscar os títulos que tomaram dele na temporada passada. E esse ano tem Libertadores. E o objetivo é o tricampeonato. Tanto que o Gerson vai jogar com a 97. Estamos ao vivo em cores, hein? Programa Jair Carvalho Esporte, se inscreva, tá bombando, tá legal, senta o dedo no like. 97 por quê? Porque o Cruzeiro ganhou a última Libertadores em 97, gol do Elivelto, de pé direito, ele que era canhoto. Né? Cruzeiro 1-0 e o Cruzeiro sagrou-se bicampeão da Libertadores. Thiago Michetti, bora, já esse Cruzeiro jogou muito bem hoje, sim. E tem que jogar, né? Você está encarando o Uberlândia, você não está encarando o Flamengo, o Palmeiras, né? Que são equipes do seu tamanho. Né? Você está encarando um adversário muito mais fraco, que não tem a mesma o poderio financeiro. Então você tem que fazer isso, tem que golear. É assim que se faz. Elias Alvarenga, bora, já se o time está certinho, se o Tite não inventar, vai dar bom esse ano. Calma. É muito cedo para dizer que sim e muito cedo para dizer que não. Né? Eu já disse, a gente tem que ter uma coerência. Você só pode avaliar o Cruzeiro e o trabalho do Tite assim que começar o Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro encarar os seus pares. Aí você vai ter uma noção. Agora, é claro, pelo trabalho deixado pelo Mister Leonardo Jardim, tem pouco tempo, né? Ele foi embora em dezembro. O Cruzeiro jogou até dia 21. Né? Não tem nenhum mês que o Cruzeiro jogou. Então, é claro que o time ainda se conhece, o time tem aquele esquema de jogo. Se o Tite não inventar, como disse você, a coisa vai dar bom. Né? Renivan Souza, boa noite. Você também. Belíssima partida do Cruzeiro. O Campeonato Mineiro não vale nada, mas para entrosar o time é uma boa saída. Vamos ver o Clássico domingo. Abraço. Acho que o Clássico é sábado, não, gente? Se eu não me engano, é sábado. Na Arena do Galo. Né? Não sei se é sábado ou domingo. Agora a gente tem que confirmar. O Rodrigo vai confirmar daqui a pouco para mim. Né? Marcos Alberto, mas o Cruzeiro fez o que deveria fazer. Exatamente. Quando você pega um time, né, que você é muito mais qualificado, você respeita ele goleando. Essa é uma realidade. Você respeita ele goleando. E foi o que o Cruzeiro fez. E é o que ele tinha que fazer. Né? Porque pegou um adversário fraco, um adversário que não tem a estrutura que o Cruzeiro tem. Né? O Uberlândia, né? Já teve uma história no futebol brasileiro, mas... Né, a gente, para avaliar, você tem que jogar contra adversários do seu tamanho. Cruzeiro e Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo, Cruzeiro e Atlético, Cruzeiro e Vasco, Cruzeiro e Fluminense, Cruzeiro e Santos. Aí você vai avaliar como é que você está. Atlético Cruzeiro, domingo, 6 da tarde. Eu gosto mais do horário de 4 da tarde. Né? Mas 6 da tarde também não é um horário tão ruim quanto é aquele de 8h30 da noite, domingo. Esse eu não gosto. Né? Porque o cara chega em casa meia-noite, vai trabalhar no outro dia cedo e fica complicado. Né? Estamos ao vivo em coisas, viu, gente? Hoje aqui de Orlando, na Boi Brasil, do meu amigo Nelson. Cadê o Nelson? Daqui a pouco ele dá uma chegada aqui. Wesley Moura, boa noite, Jair. O Cabuloso esse ano vai dar trabalho, hein? Continuar assim para pegar o Galo. Calma. O Clássico também será um jogo diferente.
as duas equipes ainda botando jogadores titulares em campo, começo de temporada, não é parâmetro também. Mesmo sendo um clássico, não será parâmetro. Claro que as duas equipes, entendo eu, deverão entrar com o time titular, né, pela responsabilidade do clássico. Mas não é assim que funciona. Né? Eu já disse, deu uma sequência do Cruzeiro de 6 a 8 jogos no Brasileirão e a gente vai ter uma noção. E eu tenho certeza que a noção vai ser essa, de que o Cruzeiro vai e que vai bem. Carlos Henrique, Cruzeiro com bola lembra o esquema tático do Mister, e sem a bola o esquema do Adenor, certo? Mas o Mister jogava com bola e sem bola. Né? O time do Mister jogava com bola e jogava muito bem sem a bola. Né? Foi uma característica. David Chagas, já esse meu filho Lorenzo, de 6 anos, está te mandando um abraço. Ô, Lorenzo, aqui eu também tenho um filho chamado Lorenzo, de 15 anos. Lorenzo, um abração para você, cara. Obrigado pelo carinho comigo. Né? Estamos ao vivo em cores, hein? China Azul, China Azul, China Azul. Vamos que vamos. Jonathan. Boa noite, Jaci. Voltamos com os titulares, jogando fino, hein? Bom demais, que seja um grande ano para o nosso Cruzeiro. Esse é o que eu disse mais importante. É o Cruzeiro. Né? O maior patrimônio do Cruzeiro é a sua torcida. O maior patrimônio da torcida é o Cruzeiro. Então, é isso que vocês têm que pensar. Independentemente de quem seja o treinador, de quem esteja lá, é o Cruzeiro. E o Cruzeiro é eterno. Né? E o Cruzeiro vai dar trabalho na temporada, como deu ano passado. O Cruzeiro não perdeu para o Flamengo, não perdeu para o Palmeiras, ganhou dos dois no Mineirão, empatou fora de casa. Né? E foi o grande time elogiado pelo Felipe Luiz e pelo Abel Ferreira. Ó, o Jorjão Coelho aí, esse é parceiro, hein? Mura Gessi, melhor comentário esportivo hoje foi show. Foi um treino de luxo. Gostei do termo, treino de luxo. É isso aí, Jorjão. Essa camisa azul é bonita, hein, cara? Olha, você quer alugar um carro aqui em Orlando? Quer alugar um carro seguro, confortável? Vai na R3 Rentalcar, do meu amigo Marcinho, né? E você vai ter o melhor carro aqui de Orlando. E um detalhe importante, tem Brasil e Croácia em março aqui em Orlando. Então você vem para cá, se reserva, entra no site da R3 Rentalcar, todo mundo fala português. Entra no site, faz sua reserva e você vai, né, chegar no aeroporto de Orlando, o carro está lá limpo, leve, maravilhoso, te esperando. Aí você entra, documento no porta-luva-chave e roda pelas estradas aqui dos Estados Unidos, essas estradas maravilhosas que nós temos aqui. Não é isso? Então, ó, R3 Rentalcar, com o Jaci Carvalho nos 4 cantos do mundo, tá bombando e tá legal, senta o dedo no like e vamos bater nesse papo aqui nesse sabadinho, né? Sabadinho, Cruzeiro 5-0, Lucaseiro, boa noite, Jaci, Campeonato Mineiro, e nada é a mesma coisa. Sim, não existe euforia, mas só em saber que o Cruzeiro jogou bem, né, contra um adversário fraco, é o que ele tem que fazer. É o que os grandes times fazem quando pegam adversários fracos. E o Cruzeiro fez isso. Fez 5-0 no Berlândia. Ah, Jaci, o time está demais. Não, nada disso, eu já disse. Vamos analisar a partir do Campeonato Brasileiro. Lá na quinta, na sexta rodada, depois que você jogar contra adversários do seu tamanho, aí você tem uma noção do que vai ser o Cruzeiro. Né? Técnico novo, outra história. Wagner Luiz, boa noite. Expectativa é o Brasileirão. É isso aí, é o Brasileirão. É a Copa... Miguel, dá uma chamada no Nelson lá para mim, por favor. Obrigado. É o Brasileirão, é a Copa do Brasil, é a Libertadores. E esse ano o Pedro Lourenço já disse. Né? Claro que o Cruzeiro quer ganhar Brasileiro, Copa do Brasil. Mas a Libertadores é a competição que o Cruzeiro quer, que o Cruzeirense quer. Chegar ao tricampeonato para se igualar a Palmeiras, a Santos, a São Paulo, né? A Grêmio. É por aí. O Wendel Guitar, Cruzeiro fez um jogo ótimo, boa movimentação. É isso. Vai encaixando as peças aqui e ali. Né? Os garotos jogaram. Aí joga um garoto, joga o titular, volta e ajeita. E é por aí. Né? Sug CBV, já eu sou a favor dos estaduais se eles fossem disputados só pelos times do interior. Aí o campeão, né, faz um mini torneio com os da capital, como foi feito em 2002. Com isso teremos uma pré-temporada. Sim, eu já disse, a pré-temporada é fundamental. Né? Você começar o Campeonato Brasileiro, como vão começar as equipes esse ano, sem uma pré-temporada decente, não é legal. Isso estoura jogador. Haja vista que todos os técnicos dos grandes times estão botando os garotos para jogar. Né, para não estourar ninguém. Aí você já está perto da estreia no Brasileirão, hoje é dia 17, o campeonato começa dia 28, aí você naturalmente vai, né, encaixando as peças titulares para que eles peguem ritmo de jogo e entrem na competição. Ninguém vai entrar voando, mas vai entrar pelo menos já, né, ali estabilizado. João Paulo Oliveira, quero ver arrumar uma vaga para o Gerson. Christian meteu 2 gols na estreia dele. É o que eu disse, o Christian foi o motorzinho do Cruzeiro na temporada passada, o Christian foi um dos jogadores principais desse time, né? E eu não vejo por que tirar ele do time. Né? O Lucas Silva e o Romero foram os 2 paredões, né? E o Matheus Pereira, o gênio, o cérebro, né, que comandava a equipe. E o KJ lá na frente metendo gol, já estreou hoje metendo um gol. Ele é artilheiro, né? Foi artilheiro do Brasileiro e da Copa do Brasil. Então é importante. Jober!
Jaber Cardoso, já esse, o que vi o Cruzeiro jogando hoje é mais ou menos uma réplica do time do Jardim. Então, que bom. Que bom que o Tite não mudou o esquema. Que bom que o Tite manteve aquilo que a gente viu ano passado, né? E daí para melhorar, mais ainda. Vitória espetacular do Cruzeiro. Eu acho que todo mundo que estava aguardando ansiosamente a estreia dos titulares não esperava menos do que viu hoje. Um Cruzeiro absoluto, um Cruzeiro mandante, né? Um Cruzeiro propondo o jogo, encurralando o adversário, criando todas as oportunidades do jogo. Vale destacar que a equipe do Uberlândia é uma equipe extremamente frágil e muito limitada tecnicamente, né? Ficou jogando recuada ali o tempo todo. Mas o Cruzeiro não tem nada com isso. Então, assim, gostei pela postura que o Cruzeiro teve, né, jogando em casa, né? Aquela postura de mandante. E outra coisa, cara, para a primeira atuação do time titular nessa temporada, tá bem encaixadinho, tá? O toque de bola, a movimentação. Nós tivemos 2, 3 jogadas que davam um toque, o outro fazia um corta-luz, passava, já recebia aqui na frente. Inclusive, um dos lances de gol foi assim. Todos que fizeram gols importantíssimos. O Caio Jorge já começa deixando o cartão de visita dele para a temporada 2026 com a marca Caio Jorge. A arrancada, velocidade, o drible e a finalização. Floyd, continua o mesmo Caio Jorge do ano passado. E talvez, e aí eu até me incluo nisso, os jogadores mais, não vou dizer criticados, mas talvez assim, que não são tão absolutos assim para a maioria da torcida como é o Caio Jorge, que é o caso do Wanderson, que é o caso do Christian, eles fizeram hoje uma partidaça. O Christian jogou muita bola. O Wanderson foi muito bem, né, fazendo gols, o Christian fazendo gol, dando corta-luz, participando das jogadas, participando da construção. Então, para um primeiro contato com esse elenco titular do Cruzeiro, a gente viu que os jogadores estão se falando bem, estão se comunicando bem, estão trabalhando bem a bola. Vou ressaltar de novo, era o Uberlândia, um time fraco, assim, tecnicamente, em relação ao Cruzeiro. Mas nós fizemos aquilo que a gente tinha que fazer. Tenho certeza que o torcedor está voltando para casa feliz, está voltando para casa satisfeito. E eu acho que tem que ser assim, tá? Eu fui acostumado a ver o Cruzeiro tendo essa postura e ganhando assim no começo do Campeonato Mineiro, e a coisa se complica um pouquinho mais pra frente ali, quando tem semifinal, quando tem final, né, que aí já vem jogos mais difíceis, vem clássico, né, é uma situação ou outra. Depois do 4-0, o Cruzeiro tirou o pé, pra mim, como tinha que fazer, né, tirar o pé, dar uma desacelerada. Terceiro jogo da temporada, já tá ganhando de 4-0, não precisa desse desespero todo. E ainda assim, mesmo desacelerando, mesmo tirando o pé, o Cruzeiro continuou absoluto no jogo. O Uberlândia, se eu não me engano, teve 2 finalizações que, na verdade, foram 2 recuos de bola pro Cássio, né? Que conta como defesa, porque o Cássio foi lá, pegou e defendeu. Outra coisa, né? O Tite rodou bastante o elenco no segundo tempo, isso eu achei interessante, né? Deu oportunidade ali pro Chico da Costa, deu oportunidade pro Arroio, deu oportunidade, quem mais entrou? Pro Japa, porque entrou bem, Fagner. Mais uma vez, o Fagner, que é homem de confiança, gostei da entrada do garoto ali. Então, assim, uma avaliação muito positiva, parabéns também para a torcida do Cruzeiro, que hoje fez uma festa, um bom número mais uma vez no Mineirão, e é isso, tranquilidade para poder seguir daqui para frente. Venceu, convenceu e atropelou. Hoje o Cruzeiro foi Cruzeiro, independente da qualidade do adversário ou não, a postura tem que ser essa e tá todo mundo de parabéns. Agora sim, oficialmente com os titulares, a era Tite começou. Terceiro jogo do Tite, 2 vitórias e 1 derrota, correto? Isso. Exato. E vamos que vamos.